A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Como podemos permanecer na graça, parte 1. Quando olhamos para o Velho Testamento, nós vemos as leis, os estatutos, as cerimônias, mas a palavra de Deus é muito mais que isso. Se olharmos além das aparências, veremos a substância, que é a Bíblia, é como um álbum de fotografia criado por Deus. Está cheia de imagens de fé. No Salmo 127, por exemplo, há uma imagem de fé para a nossa família. Lá vemos que os nossos filhos serão como flechas na mão de Deus. Eles acertarão o alvo. A definição de pecado é errar o alvo. Mas nossos filhos têm a promessa de atingir o alvo. No Salmo seguinte, nós lemos que a nossa esposa é como videira frutífera ao redor da nossa mesa, e os nossos filhos como o rebento da oliveira. Muitas vezes não vemos isso, motivo pelo qual precisamos dessa imagem de fé. As pessoas ao nosso redor sempre rejeitam quando nós dissemos que somos justos. Elas simplesmente falam do que estão vendo em nós. Mas Deus diz que nós somos justiças em Deus em Cristo Jesus. Outra imagem de fé é a do Salmo 1. Ali, o salmista diz que somos como árvore plantada. Não somos como árvores que nascem e crescem no meio da floresta, onde ninguém vê, ninguém se importa. Antes somos plantados e cultivados por alguém. Ser plantado significa que somos lavoura de Deus, o seu jardim secreto. Fomos plantados junto às águas da corrente, temos completa provisão e suprimento. Por causa disso, damos fruto na estação certa e a nossa folhagem nunca murcha. Deus quer que sejamos frutíferos. Não confunda frutos com obras humanas. As obras humanas são resultado do esforço, mas os frutos são resultados de vida. O resultado é que tudo que fizermos será bem-sucedido. Isso não significa que não erraremos, mas quer dizer que mesmo os erros cooperarão para o nosso bem e seremos prósperos. Obviamente, isso não justifica o pecado, mas mostra que Deus pode transformar qualquer coisa em nosso benefício, até mesmo o pecado. Isso pode ser visto muitas vezes na palavra de Deus. O maior perseguidor da igreja foi usado depois para edificar a própria igreja. Os maiores perseguidores de Jesus foram os fariseus e Paulo. O maior dos apóstolos tinha sido um fariseu. Davi pecou com Batseba, mas foi ela que gerou Salomão, o que edificou o templo. Davi tinha muitos filhos, mas Deus escolheu aquele que veio da pecadora. Davi pecou fazendo o censo, mas no exato lugar onde o anjo veio com a espada desembainhada, foi o lugar em que o templo foi construído. Isso tudo nos mostra que a escolha de Deus são sempre baseadas na sua graça. Nenhum líder pode se gloriar na presença de Deus por causa de algum merecimento. A única coisa que podem dizer é que Deus não encontrou ninguém menor para usar. 1 Coríntios capítulo 1, verso 28. Somente alguém sem nenhum merecimento pode desfrutar do favor imerecido de Deus. Nessa palavra, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o favor de Deus. Não existe nada mais importante na vida do que ter o favor. Se temos o favor, as coisas acontecerão facilmente. As portas estarão abertas e seremos bem-sucedidos. Há pessoas que trabalham muito e parecem não desfrutar do resultado do seu trabalho. Algumas coisas que poderiam ser feitas em alguns dias levam meses e até anos. Há alguns que parecem trabalhar fielmente, são diligentes, dedicados, mas ainda assim, todo o seu esforço parece infrutífero. São pessoas que exercitam fé, se entregam à oração, mas os seus esforços produzem pouco resultado.
Onde está o problema, pastor? Creio que o problema é a falta do favor do Senhor. A bênção de Deus é o resultado do seu favor. Estar debaixo do favor de Deus significa que as coisas fluem facilmente para nós. As pessoas até comentam que para nós tudo parece mais fácil. Nem trabalhamos tanto, mas os resultados são enormes. Apesar de o nosso trabalho ser falho, da fé ser deficiente, ainda assim os frutos são visíveis. Nada mais é importante do que estar debaixo do favor. Mas não estamos todos debaixo do favor de Deus em Cristo? Sim e não. O favor está sempre sobre nós. O problema é que nem sempre permanecemos na posição do favor. Quando saímos dessa posição, nós remamos muito, mas a praia parece sempre ser muito distante. Se não estamos debaixo do favor, todos os nossos esforços são inúteis. Podemos até ter 5 pães e 2 peixinhos, mas eles não serão suficientes para alimentar a multidão. A vida normal de um crente é uma vida abençoada debaixo do favor. A obra normal de um cristão é uma obra abençoada. Se a nossa experiência contradiz isso, devemos ir ao Senhor para recebermos luz. Evidentemente, estar debaixo do favor não significa que não teremos lutas e problemas. Até mesmo nessas circunstâncias, podemos perceber o favor de Deus. Alguns passam por lutas debaixo do favor. Entretanto, essas lutas são apenas degraus que elas sobem para receber mais de Deus. As Escrituras dizem que José estava debaixo do favor de Deus e mesmo assim passou por adversidade. Mas cada provação foi como um degrau a mais para que ele pudesse desfrutar de maior favor ainda. Se o Senhor é conosco, seremos prósperos, como é próspera a nossa alma. José passou por muitas provas, mas o grande sinal é que Deus era com ele no meio de todas as dificuldades. Gênesis capítulo 39, verso 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante a ele, a quem servia. E ele o pôs como mordomo de sua casa e passou-lhe às mãos tudo o que tinha. Aleluia! Com essa palavra, eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça na graça, permaneça debaixo do favor e Deus vai te abençoar. Pai, eu quero orar e abençoar os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, que nós podemos permanecer na graça. Dá-nos a tua graça, o teu favor, ensina-nos a caminhar debaixo da tua unção, que nós sejamos abençoados em tudo. Livra-nos, ó Deus, da justiça própria, livra da arrogância, da soberba, da altivez, livra-nos da avareza, que sejamos sempre generosos como o Senhor é, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas aprendam a permanecer debaixo da graça do Senhor. Amém? Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa. Através da sua oferta, vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor. Assim como também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nós não queremos nada para nós, nós queremos fazer a obra do Senhor. Nos ajude, seja um semeador. E a palavra de Deus diz que tudo que você semear, você vai colher. Não do mesmo jeito, não da mesma maneira, mas Deus vai multiplicar a sua sementeira. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.